Hola cariños, ¿bien? ¿Cómo estáis todos? Bem-vindos ao Espanhol com Ana. Muito bem-vindos ao Espanhol com a Ana. E hoje nós vamos estudar um texto, mas um texto online de jornal, vale? De um jornal online. Eu estava procurando aqui na internet outro dia alguns textos para nós podermos estudar e eu vi que a Folha de São Paulo disponibiliza matérias, textos brasileiros, né, sobre o Brasil em espanhol. Aí eu achei super interessante. Então eu selecionei uma matéria aqui hoje para estarmos estudando juntos. Mas eu também acho interessante, se você quiser estudar da sua casa, ler notícias em espanhol sobre o Brasil, a Folha tem. Eu vou deixar o link para vocês e eu achei super interessante. Sempre que tiver novidade eu vou passando para vocês também, tá bom? Então eu vou ler essa matéria com vocês e depois nós vamos estudar parte a parte desse texto, tá bom? Vamos a empezar? Tras 7 años entre Piauí y São Paulo, el conductor Cícero al fin conoce la Avenida Paulista. Para Cícero de Oliveira, la capital de São Paulo se reducía a la autovía, el barrio Casa Verde y la calle 25 de Marzo. En el trayecto entre el barrio Casa Verde y Avenida Paulista, todo es nuevo. Lo único que reconoce es el Estadio Pacaembu, tan bonito como se ve por televisión. Quería venir un día que el Flamengo jugase, pero deben ser un lío la entrada y la salida, dice interrumpiendo el silencio, el atento pasajero en el asiento trasero. Para el conductor, durante 7 años, São Paulo se ha visto reducido a la autovía Tietê, unas pocas calles de la zona norte, la calle 25 de Marzo y la estación Grajaú. Cada semana, dando relevo a outro conductor, Cícero Martins de Oliveira, de 38 años, recorre 2.805 kilómetros en un autobús entre Piripiri, Piauí, una ciudad de 63.000 habitantes, y la capital de São Paulo. El viaje dura 3 días, después tiene otros 4 para descansar antes de iniciar el retorno. Atravesar Brasil, para él, no es nada fuera de lo normal. Mucho más difícil es conseguir recorrer los 7 kilómetros que separan el barrio de la zona norte, donde se queda en São Paulo, y la emblemática arteria de la metrópolis, la Avenida Paulista. No salgo mucho ni como fuera, porque es un gasto. Si haces eso, no se consigue el objetivo. La meta de Cícero es sencilla y igual para innumerables residentes: mantener a su esposa y sus 3 hijos con los 1.500 reales de su salario. En los meses en que viaja menos, recibe 1.200 reales. Así que la Paulista, el Parque Ibirapuera, centros comerciales, restaurantes, museos y una multitud de atracciones no forman parte de su vida. Después de 7 años, la São Paulo de Cícero se compone solo de piezas desconectadas, ¿sí? De piezas desconectadas de la ciudad. Fui a la estación de Grajaú una vez porque tengo una hermana que vive allí. Esta semana, invitado de Folha puso los pies en chanclas por primeira vez em la Avenida Paulista. Vale, chicos? Muito bem. Conseguiram entender o texto? Entenderam um pouco do texto? Se sim, ótimo. Se não entenderam, não tem problema, porque nós vamos estudá-lo agora. Vale, chicos? Muito bem. Vamos a empezar? Mirem aqui. Para Cícero... Não, vamos começar pelo título, né? Tras 7 años entre Piauí y São Paulo, el conductor Cícero al fin conoce la Avenida Paulista. Tras 7 anos, o que significa isso? Tras 7 anos, é uma expressão. Após 7 anos, tá? Então, tras 7 anos, após. Tras 7 anos entre Piauí e São Paulo. Após 7 anos entre Piauí e São Paulo, o motorista Cícero ao fim conhece a Avenida Paulista. Então, depois de 7 anos, ou após 7 anos, entre Piauí e São Paulo, o motorista Cícero, por fim, conhece a Avenida Paulista. Por fim, enfim, tá? Então, al fim aqui é uma expressão
tras 7 anos também, tras 20 anos, tá? Após 20 anos, depois de 20 anos seria nesse sentido, tá bom, gente? Para Cícero de Oliveira, a capital de São Paulo se reducia a la autovía, el barrio Casa Verde e la calle 25 de Março. Então, para Cícero de Oliveira, a capital de São Paulo se reduzia à rodovia, ao bairro Casa Verde e à rua 25 de Março, tá? Então, aqui, autovia seria rodovia aqui. Autovia, rodovia, tá? El barrio Casa Verde, bairro, e a calle 25 de Março, né, que tá em português, é o nome da rua, então a gente não muda, tá? Mas março em espanhol, se vocês querem saber como que é março em espanhol, escreve com Z, tá? Então é março ou março, tá? Março ou março. Só não pode ser março, porque não existe som do Z em espanhol, tá? Então março, que é soprando assim, que os espanhóis usam muito o Z assoprando, ou março sem assoprar, normal. Vale, chicos? Muito bem, usem como vocês acharem melhor, vale? Lembrando que aqui, años, vale? Años. Falamos como se fosse um NH aqui, né? Años, vale? Años. E lembrando que não é um acento. O tio aqui em cima do N não é um acento, é uma letra, tá? Isso aqui é uma letra, a letra N, vale? A letra N, tá? Lembrando que o único acento que existe em espanhol é o acento agudo, tá? Então aqui, a letra N, vale? Muito bem. Onde paramos? Se reducia a la autovia, rodovia, o bairro Casa Verde e a rua 25 de Março, né? Então, como que a gente pronuncia a rua, Ana, em espanhol? Calle, 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 calle ou cache, tá? Podemos falar dessas formas, tá? Essas maneiras que podemos usar e todas estão corretas, vale, chicos? Muito bem. Seguimos. En el trayecto... Mas eu posso falar só trayecto? Tem outra forma para falar aqui? Tá, antes de traduzir, deixa eu falar aqui para vocês. Sim, a letra G, que é o Y, né? Ela tem som, se ela tá sozinha aqui, ela tem som de I. E a tradução dela é E, né? É a mesma coisa. A tradução do Y, que é a letra G, é E, mas ela sozinha a gente pronuncia como se fosse I, tá bom? Só que aqui, ela está no meio da palavra, do lá, antes de uma vogal, antes do E. Como que a gente pode pronunciar? Pode ter o som do I, trayecto, trayecto, ou ela pode ter o som do J, já, J, jojo. Então pode ser trajecto, vale? Trajecto. Ou como dizem os argentinos, trajecto, tá? Trayecto, trajecto, trajecto. Então o Y, a letra J, ela pode ser pronunciada dessas várias formas também, tá bom? Como por exemplo, a praia. Como a gente escreve praia em espanhol? Playa, playa ou playa. Playa, playa ou plaja. Playa, playa ou plaja. Combinado? Muito bem. Então, estamos aqui no trayecto, vale? En el trayecto, juntando aqui, hein? Terminou com consoante, começou com vogal. Como nós vamos pronunciar? Vamos falar rápido. En el trayecto, ¿vale? En el trayecto entre el barrio Casa Verde y Avenida Paulista, todo es nuevo. Lo único que reconoce el estadio Pacaembu, tan bonito como se ve por televisión, ¿vale? Então, o trajeto entre o bairro Casa Verde, barrio, ó, e a pronúncia dos dois R juntos, ó, barrio, ¿vale? Barrio. Muito bem. Casa Verde e Avenida Paulista. Então, o trajeto entre o bairro Casa Verde e Avenida Paulista, tudo é novo. O único que reconhece é o estádio do Pacaembu. Tão bonito quanto se vê na televisão, como se vê na televisão. No português, a gente também pode falar tão bonito quanto, né? Tão bonito quanto. Ó. Vamos lá. Então,
bonito quanto. Em espanhol, a gente usa como. Tan bonito como. Tan bonito como se ve. Tan bonito como su hermano. Aquele chico... Vou fazer uma frase diferente aqui. Aquele chico es tão bonito como su hermano. Aquele garoto é tão bonito como seu irmão. Aquele chico es tan bonito como su hermano, tá? Então, em espanhol, tan como seria o nosso tanto como, tanto quanto, vale? Tan como, tanto quanto. Vale, chicos? Mais um pouquinho aqui. Ó, tão bonito como se vê por televisão. Tão bonito quanto se vê por televisão, tão bonito como se vê por televisão, tá? Em espanhol não é quanto, é sí como. Queria venir um dia que o Flamengo jugasse, pero deve ser um lío la entrada e la salida, dice interrompiendo el silencio el atento pasajero en el asiento trasero. Então vamos lá. Queria venir um dia que o Flamengo jogasse. Então, queria vir um dia que o Flamengo jogasse. Esse verbo aqui, né, esse tempo verbal, verbo jogar, em espanhol pode ser jogar ou brincar, tá? Jogar ou brincar, que é jogar. Jogasse. Também vocês vão ouvir de outra forma e vão ler de outra forma, que seria o mesmo que rugara. Vocês vão ouvir muito assim, não tem acento, é assim do jeito que eu escrevi, tá? Então, rugasse ou rugara, as duas formas estão corretas porque querem dizer a mesma coisa, tá? Então, é muito comum, ao invés de vocês lerem rugasse, lerem rugara. Então, vocês já sabem que rugara significa também jogasse, vale? Então, vou dar um exemplo aqui, vamos ver como que ficaria se a gente mudasse esse rugasse aqui. Queria venir um dia que o Flamengo jugara. Seria isso. Também tá certo, tá? Queria venir um dia que o Flamengo jugara, pero deve ser um lío. Não queria venir um dia que o Flamengo jugara ou jugasse, vale? Deve ser um lío na entrada e na saída. O que é lío? Lío aqui nesse caso é bagunça. Então deve ser uma bagunça a entrada e a saída. Então, já imaginou aquela confusão de gente entrando e saindo? Então, acho que ele nem quer ir, né? Então, deve ser um lío na entrada e na saída. Deve ser uma bagunça. Diz. Diz em espanhol é diz, tá? Dice interrompiendo el silencio, el atento pasajero en el asiento trasero. El asiento trasero é o mesmo que banco de trás, banco traseiro, banco de trás, vale? Para el conductor, existe outra maneira de falar conductor em espanhol? Como que a gente pode dizer motorista em espanhol além de conductor? Também podemos dizer chofer. Chofer também é usado, vale? Conductor ou chofer. As duas formas também estão corretas. Vai depender do país, da cidade, da região, tá? Então, para el conductor, durante 7 anos, São Paulo se ha visto reducido a la autovía Tietê, unas pocas calles de la zona norte, la calle 25 de marzo e la estação Grajaú, vale? Então, aqui, gente, para el conductor, para o motorista, durante 7 anos, São Paulo se viu reduzida à rodovia Tietê, umas poucas ruas da Zona Norte, a rua 25 de março e a estação Grajaú. Então, durante 7 anos, São Paulo se ha visto reduzido. Então, seria São Paulo se viu reduzido. O que seria se ha visto? Se viu, tá? Então, por exemplo, aqui. Ha visto é o mesmo que podemos dizer em espanhol, viu. Temos essas duas formas para falar que viu em espanhol. E é passado, gente. Por exemplo, eu vi, eu he visto, vale? Mi madre ha visto. Então, mudou aqui, ó. Tá, vou colocar o Joe aqui para vocês saberem. Joe he visto. Vamos pôr letra maiúscula aqui para ficar corretinha a frase. Então, mi madre ha visto. É o mesmo que viu. Então, eu posso dizer, yo vi e mi madre viu. Vale? As duas formas de
passado. Muito bem, chicos. Então, aqui, o Cícero se ha visto reduzido a rodovia Tietê, umas poucas ruas da Zona Norte, a rua 25 de Março e a estação Grajaú. Muito bem, seguimos mais um pouquinho aqui. Cada semana, dando el relevo a otro conductor, Cícero Martins de Oliveira, de 38 años, recorre 2.805 kilómetros en un autobús entre Piripiri, Piauí, una ciudad de 63.000 habitantes y la capital de São Paulo. El viaje dura 3 días, después tiene otros 4 días para descansar antes de iniciar el retorno. Vale? Então, aqui, cada semana, dando el relevo a outro conductor. O que seria isso, dando el relevo? Dando el relevo é o mesmo que dizer revezando, tá? Revezando com outro motorista. Então, cada semana, revezando com outro motorista. Cícero Martins de Oliveira, de 38 anos. Como a gente escreve 38 em espanhol? 38, vale 38. 38, muito bem. Recorre, percorre, viaja, nesse sentido de viajar, né? Então, ele recorre, percorre, viaja 2.805 quilômetros. 2.805 quilômetros, tá? Então, como a gente escreve 2.805? Olha lá, hein? Vamos ver aqui esse número. 2.000. No português a gente não fala 2.805. No espanhol, não, tá? No espanhol, como a gente fala? 2.805. Vamos direto sem usar la G, sem usar o Y. Quando que a gente vai usar o Y, então? A gente só vai usar o Y do número 31 ao 99. Só. 31 ao 99. Por exemplo, 38, igual eu escrevi aqui, 38, tá? Então, do número 31 ao 99 a gente usa, tá? Nem 21, 22 a gente não vai usar porque escreve junto. Então, por exemplo, 22, 23, tudo junto, 23, 24, tá? Por isso que a gente não usa la G, a gente usa junto 21, 22, 23, tá bom? Vou apagar aqui. Então, quando a gente está usando aqui 2.805, 2.805, vai direto, 2.805, não usa la G, vale? Combinado? ¿No van a usar? Perfecto, muy bien. Seguimos un poco más. En un autobús entre Piripiri, Piauí, e uma cidade de 63.000 habitantes. Então, aqui, em um ônibus entre Piripiri. Tem outra forma de dizer ônibus? Tem. Podemos dizer também coletivo. Olha, coletivo é uma maneira de dizer ônibus, coletivo. Na Espanha, por exemplo, os autobus. Na Argentina, coletivo, mas existem outras variações aí por vários países, várias regiões, tá bom? Então, esses são os mais usados, coletivos, autobus. Perfeito. Uma cidade de 63.000 habitantes. Então, como escreve 63? Se eu falei para vocês que do 31 ao 99 a gente usa la G, que é o Y, então aqui a gente vai usar 63. Vale? 63. Usamos la G. Seguimos más. E a capital é São Paulo. A viagem dura 3 dias, depois tem outros 4 para descansar antes de iniciar o retorno. Gente, el viaje, porque eu parei aqui no el viaje e voltei para ela. El viaje. Toda palavra em espanhol que termina com AJE é masculina. Então, a viagem, el viaje.
tá? Então, toda palavra que termina com AJE é masculina, vale? A paisagem, por exemplo, el paisaje, terminou com AJE. Aqui e aqui. Então, a viagem é a tradução, el viaje. A paisagem é a tradução, el paisaje, tá? Não tem exceção nesse caso, todas as palavras que terminam com AJE. ¿Vale? Seguimos un poco más. Muy bien. ¿Dónde estamos? Me encontré. Vale, seguimos aqui. Atravessar Brasil para ele. Então, atravessar o Brasil para ele. Podemos usar cruzar Brasil para ele, também tá certo, tá? Um acentinho aqui no espanhol muda uma palavra, hein? Ó aqui, el viaje, certo? El paisaje. Então, não tem acento. Se eu escrever aqui com acento, vira ele. Então, aqui é o, aqui é ele, tá? Então, é o e aqui ele, tá? A pronúncia é a mesma. El e ele. El e ele, tá? A diferença é na escrita mesmo. Quando tiver o acento, ele. Não colocou acento, o. É errado se eu tô numa frase escrevendo, por exemplo, el niño e colocar um acento ali no el niño? Vale, senão fica ele menino e não o menino, tá? Então o acento muda sim, tá, gente? Na pronúncia não tem diferença não, mas o acento na escrita muda bastante, tá? Então aqui, chicos, atravessar o Brasil para ele não é nada fora de lo normal. Do normal, ¿vale? Atravessar o Brasil para ele não é nada fora do normal. Mucho más difícil es conseguir recorrer los 7 kilómetros que separan el barrio de la zona norte. Então, muito mais difícil é conseguir percorrer, viajar os 7 quilômetros que separam o bairro da zona norte, onde se queda em São Paulo, ¿vale? Onde se queda, onde fica em São Paulo. E a emblemática artéria de la metrópolis. Então, é a emblemática artéria da metrópolis, la Avenida Paulista. No salgo mucho ni como fuera, porque é um gasto. Se haces isso, não consigo o objetivo. Então, não saio muito, não saio muito, e nem como fuera, nem como fora, porque é um gasto. Se faz isso, não consegue o objetivo. La meta de Cícero é sencilla e igual para inumeráveis residentes. Tá? Então, a meta de Cícero é simples, sencilla é simples e igual para inumeráveis residentes. Residentes pode ser moradores de São Paulo, residentes, vale? Chicos, eu não falei para vocês que em espanhol se escreve com Y, com la Y? E por que C tá aqui? Vamos lá, aqui tá e igual, vale? Então, vou escrever essa palavra aqui para vocês. E igual. Eu vou escrever com la Y agora, I igual. Tá? Então, aqui, sempre que uma palavra começar com HI ou I, HI porque o H é mudo, não tem som, la H é muda em espanhol, vale? Ao invés de usarmos la Y igual, ó a pronúncia, igual, cambiamos la Y por E. E igual, vale? E igual, aí a gente utiliza. Eu vou dar um exemplo. Irene e Carmen. Carmen e Irene. Hijos e padres. Na verdade, dois exemplos, né? Padres e hijos. Vale? Aqui, Carmen começou com I ou HI? Não. Então, vou usar la Y. Irene. Sim, então vamos cambiar aqui para não ficar Irene. Ponemos E. Hijos e padres, vale? Tranquilos. Hijos começou com H, com H, ela não tem som, então ficou hijos, fica feia a pronúncia, vale? Então, cambiamos por E. Solamente en estos casos, vale? Muito bem. Por isso que é E igual. Mantener a sua esposa e seus 3 hijos com los 1.500 reais de seu salário. Então, manter a sua esposa e seus 3 filhos
com os 1.500 de seus salários, né? R$1.500 de seu salário. ¿Hay otra manera de decir salario en español? Sí, sueldo, ¿vale? Sueldo. Muy bien. En los meses en que viaja menos, recibe R$1.200. Então, os meses que viaja menos, recebe R$1.200. Assim que la Paulista, el Parque Ibirapuera, centros comerciales, restaurantes, museos y una multitud de atrações não formam parte de sua vida. Então, aqui, é assim que a Paulista, o Parque Ibirapuera, centros comerciais são shoppings, tá? Shoppings, restaurantes, museus e uma multidão de atrações não formam parte de sua vida, não fazem parte da sua vida, tá? Não formam parte, não fazem parte. Depois de 7 anos, la São Paulo de Cícero se compone solo de piezas desconectadas de la ciudad. Então, depois de 7 anos, a São Paulo de Cícero se compõe só de peças desconectadas da cidade, de la ciudad, da cidade. Fui a la estación de Grajaú uma vez, porque tenho uma irmã que vive aí. Então, fui à estação de Grajaú uma vez porque tenho uma irmã que mora ali, que vive ali. Esta semana, invitado de Folha, puso los pies en chanclas por primeira vez em la Avenida Paulista. Então, essa semana, convidado da Folha, pois colocou os pés em chanclas. O que são chanclas? Chanclas são chinelos de dedo, né? São chinelos. Então, os chinelos, ele colocou os pés nos chinelos, né? Pela primeira vez, na Avenida Paulista. Então, assim, por primeira vez, pela primeira vez, tá? E chanclas, não se esqueçam que são chinelos de dedo, ¿sí? Muy bien, cariños. Muchas gracias por compartir este texto conmigo, por estudiarmos un poquito un texto real en español, ¿vale? Un noticiario, una información. Y me gustó mucho esta noticia, ¿vale? Se compone de la vida de muchos brasileños, ¿vale, cariños? Un beso a todos y estudiem, ¿vale? Peguem notícias de jornal, notícias de revistas, leem em espanhol, leem bastante, ouçam muitas canções, tá? Para vocês estarem praticando, evoluindo cada vez mais no espanhol. Muchas gracias, besitos, hasta pronto, adiós!